Boa noite a todos que nos acompanham pela Web TV Espiritize e demais canais parceiros. Aqui estamos mais uma noite para um programa Mesa Redonda do Espiritismo. Esse novo formato, né, de transmissão, nosso novo programa, e hoje conta com participações para lá de especiais. Agradecer primeiro aos nossos canais parceiros que estão nos transmitindo hoje, que são a TV7, CEDCC, Web Rádio Amigo Espiritual, Rádio Portal da Luz, Seridó Espírita, Rádio Estação da Luz e TV CECAL. Para vocês que ainda não compartilharam, que ainda não se inscreveram, que ainda não curtiram o nosso canal, curtam, se inscrevam, compartilhem. Certamente, esse é um conteúdo bastante relevante. O YouTube entende que fará, com certeza, muito bem a todos aqueles que estejam procurando uma mensagem de paz, de conforto, como a doutrina espírita nos traz. E na noite de hoje, que nós denominamos a Noite das Mulheres, nós temos aqui a nossa querida Adriana Carmo, da cidade de Nova Soura, aqui conosco. Temos também Gisele, de Monte Santo, e Cícero Dantas, né? E a nossa convidada da noite, ela que é de São Paulo, Vânia Munhato, e palestrante, estudiosa da doutrina espírita, está aqui hoje para nos falar sobre um tema muito profundo, que eu tenho certeza que nos causa assim, muitos questionamentos, e vocês terão a oportunidade de interagir com ela, porque ela vai nos trazer informações bastante importantes. Adriana, eu gostaria que você fizesse a sua saudação inicial, as suas considerações. Boa noite, Suzy, boa noite, Vânia, boa noite, Gisele, boa noite ao pessoal do chat. Um prazer estar aqui conhecendo a Vânia hoje, assim nesse formato, pessoalmente. Hoje é a Noite das Mulheres, como a Suzy bem colocou. Eu tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo bem legal, bem interativo, e o pessoal do chat já está convidado a participar conosco também, desde já. Isso mesmo. E agora vamos lá, Gisele. Boa noite, queridos e queridas, Suzy, Adriana, Vânia, pessoal aí dos bastidores do TV Espiritize, Osvaldo, todos do chat. É sempre bom estar com vocês. Saudações também a vocês que vão assistir essa live depois, né? Que possa ser uma live bem esclarecedora. E vamos aproveitar bastante, né, a Vânia que está aqui. Vamos perguntar bastante. Pessoal do chat aí já pode formular suas perguntas. E vamos lá, aproveitar bem essa Noite das Garotas. Isso mesmo. Então, você está vendo que estamos todas bem animadas, viu, Vânia? Agora é a sua vez. Gostaria que você fizesse as suas considerações iniciais. Em seguida, você já pode fazer uma breve explanação e nós retornaremos com a mediação para as perguntas. Fique à vontade. Tá, ok. Muito obrigada. Bom, como a Suzy já me apresentou, eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos, paranaense, residente aqui em Jundiaí, pertinho de São Paulo, entre São Paulo e Campinas. Tenho sido palestrante espírita nos últimos anos, mais ou menos uns 17 anos. Eu estou nessa seara, adoro. E eu estou aqui com uma alegria na tentativa de poder trocar umas ideias com vocês, compartilhar alguns conhecimentos, e não só ter a pretensão de ensinar, porque na verdade ninguém ensina ninguém, nós aprendemos, absorvemos os conteúdos, mas além de compartilhar, também aprender com vocês, porque até mesmo as perguntas nos fazem ampliar o nosso conhecimento através das reflexões. Então, eu sou muito grata aos amigos da Espiritize, e também a Deus, a Jesus e ao meu anjo de guarda, que está sempre firme me dando trabalho aqui na Seara Espírita, que eu adoro, é o que me sustenta de verdade. Dito isso, acho que já posso passar para o assunto.
quando o Ailton que me perguntou que tema você quer bater um papo com a gente, e aí eu pensei imediatamente, veio na minha mente a ideia de falar sobre reencarnação e justiça divina. Porque às vezes a gente passa por tantas dificuldades na vida, por tantos problemas, e parece que o mundo inteiro está virado de pernas para o ar, né, nos últimos anos e mais recentemente ainda mais, que a gente não consegue ver onde é que está o sentido das coisas. Nós temos visto as pessoas aumentarem depressão, síndrome de pânico, se dividirem em guetos e aumentar todo tipo de sentimento negativo que a gente parecia ter eliminado da conduta e do cotidiano e dos relacionamentos. E, de repente, começou o pessoal a aumentar o medo da morte, e a gente se pergunta, nossa, mas não só nós espíritas, mas quantos religiosos, cristãos e não cristãos existem no mundo? Por que, de repente, parece que a humanidade surtou? E eu vejo respostas justamente nessa questão da reencarnação e da justiça divina, e é por isso que escolhi falar com vocês sobre isso especificamente. Nós, quando estudamos a doutrina espírita, lá em 5 obras básicas, a primeira delas é o Livro dos Espíritos, e ela vem dividida em partes, e uma das partes fala sobre as leis morais. Então, nós temos lá lei do trabalho, lei da conservação, lei de liberdade, que envolve o nosso livre-arbítrio, que está muito conectado com esse assunto. Existe tem mais ou menos umas 10 leis, né? Tem 10 leis que vão falando sobre como nós devemos agir no mundo e por que Deus colocou essas leis e como elas impactam na nossa vida. E para falar de reencarnação, de justiça divina, a gente tem que fazer uma pergunta. Esta pergunta, basicamente, nós encontramos resposta lá no comecinho do mesmo Livro dos Espíritos. Deus é perfeito? Ora, se nós acreditamos em Deus, não há como acreditar neste ser como um ser imperfeito. Veja que quando nós falamos de mitologia grega e falam dos deuses da mitologia grega, vemos estes deuses como seres imperfeitos, que têm os mesmos defeitos morais que os homens. Então, eles têm inveja, eles têm rancor, eles têm um monte de sentimentos e de impulsos que são negativos, que nós, aqui encarnados, temos. Será que esse Deus que nós cremos, ele tem as mesmas imperfeições? Não dá para ser assim. A grande verdade é que nós acreditamos num Deus perfeito. O que é essa perfeição? Todas as qualidades, todas as virtudes. Sem virtudes, ele não pode ser Deus, porque algum outro ser que se tornasse mais perfeito que Deus, o Deus que nós estamos falando, este é que seria Deus. E Kardec diz isso muito claramente na doutrina espírita. Então, se tem Deus com quase todas as perfeições, mas ele tem uma imperfeição, qualquer um que tenha esta imperfeição como virtude, como qualidade, se tornaria Deus. Portanto, Deus precisa ser perfeito, não tem as nossas imperfeições. O que nos leva a uma outra questão. Será que Deus é justo? Ora, justiça tem que ser uma qualidade de Deus, tem que ser uma virtude. Então, não existe virtude em Deus se ele comete atrocidades, se ele comete atos vingativos, atos injustos, ok? Bom, se Deus é justo e é bom, é perfeito em suas virtudes, e nós olhamos para o mundo afora e vemos todo tipo de desgraça, abre aspas na palavra desgraça, né? Todo tipo de problema, todo tipo de sofrimento, de dor, dor física, dor moral, dor espiritual, dor emocional, tudo isso nos machucando, as dificuldades materiais, doenças, morte, pobreza, ou melhor, miséria, e, enfim, a gente olha e diz, onde Deus se encaixa? Será? Existe até uma frase que muitas pessoas falam assim, onde Deus estava? Se refere muito, tem um texto falando do 11 de setembro nos Estados Unidos, quando atacaram as Torres Gêmeas, fala assim, onde Deus estava no 11 de setembro? E aí a gente se pergunta agora, onde Deus está? Ele tem que estar
aqui conosco, porque ele está em tudo, ele é o criador de tudo, e mais, ele não pode ser responsável de forma direta, porque ele simplesmente tem dor de cotovelo, acordou de mau humor e ele vem causar o mal. Então, o que explica essas diferenças, essas situações que são anômalas, anormais de uma sociedade esperada por nós? A reencarnação. Então, vai explicar através da reencarnação os ricos, os pobres, os doentes, os saudáveis, os inteligentes, os deficientes de formas diversas, e não dá para existir a unicidade das existências. Por quê? Porque se nós acreditarmos uma vida única, nós teríamos que acreditar necessariamente que Deus vai punir alguém sem culpa. Como? Nasceu, é a primeira existência. Qual é o seu pecado? Você, ser que está nascendo pela primeira vez, encarnando pela única vez, melhor falando. Qual é o seu pecado? Então, por que nasceu surdo? Por que nasceu cego? Nasceu sem perna, sem braço, numa família miserável financeiramente, numa família que não consegue, que tem problemas de conduta criminosa, onde tem tudo e perde tudo, onde morre logo em seguida ao nascer, outros vivem até os 100 anos com todo tipo de benefício e alegria, enquanto outros também vivem na mesma idade, mas com todo tipo de sofrimento. Qual o critério que Deus utiliza? Será que existe uma explicação coerente? Será que Deus de verdade é justo e não injusto? Então, o princípio da reencarnação, que não é mais do que o presente que Deus dá a nós, de dizer assim, olha, você está indo para a escola e você está entrando neste tempo de educação no mundo material. O espírito toma para si o uniforme, que é o corpo físico, e encarna. Depois, no momento, ele vai desencarnar, que é a morte do corpo físico, com a libertação do espírito. Voltamos para o mundo dos espíritos, na erraticidade, esse tempinho entre duas encarnações, e depois, mais tarde, ele pode te dar um outro corpo. Por que ele não poderia te dar um novo corpo? Qual é a impossibilidade? Deus faz tudo, criou todo o universo, todas as leis, todas as coisas que nós podemos supor que existem, conhecemos e desconhecemos, tudo passou pelas mãos de Deus. Ele não pode me dar um corpo novo? Não, ele dá. E te dá o corpo novo, essa nova oportunidade encarnatória, como uma oportunidade de você continuar na sua jornada de conhecimento, de desenvolvimento, porque a encarnação não é punição, ela pode se tornar punição de acordo com a expiação, provas, etc., que depois, com certeza, alguém vai perguntar isso e eu esclareço melhor. Mas ela vai permitir que nós amadureçamos. A criança não vai para a escola, ela não reclama de acordar cedo, pôr uniforme, tem que fazer lição, tem que ficar na escola todo dia, tem que fazer trabalho, depois tem que estudar para a prova, aí não tirou nota, tem que estudar de novo, aí reprovou, faz tudo outra vez. Imaginem as encarnações, ressalvadas as diferenças, mais ou menos como esse processo de amadurecimento do espírito através do crescimento intelectual, afetivo, moral, espiritual. A gente vai compreendendo e amadurecendo. Portanto, só se explica a justiça divina através da reencarnação. Isso é uma coisa que eu tenho absoluta convicção, nenhuma sombra de dúvida. Já tive a oportunidade de perguntar para amigos de outras religiões como que eles explicavam a justiça divina sem a reencarnação, e isso não acontecia. Eles não conseguem explicar, porque se você tirar a reencarnação da equação, fica tudo muito difícil. Nem Deus tem sentido de existir. Basicamente, como introdução é isso, e eu fico aqui à disposição de vocês, esperando poder contribuir o máximo possível. Maravilha de introdução, viu, Vânia? Quantas Obrigada. informações aí você trouxe. E realmente concordo com você. Eu acredito que a justiça divina, ela se traduz
através da reencarnação. E ela nos consola tanto, nos mostra que não há desigualdades, né, do ponto de vista de punição de Deus, mas do mau uso do nosso livre-arbítrio e tantas outras coisas. A frase da inscrição de Kardec eu acho bastante interessante também para esse momento, né? Aquela frase que diz assim: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então, isso nos mostra o nosso processo aqui neste plano, no plano espiritual e as sucessões que teremos a ponto de evoluirmos todos. Agora, convido a nossa querida Gisele para iniciar as perguntas. Olha, que perfeição de introdução, viu? Porque mostra por que nós somos apaixonados pela doutrina, né? Porque é através dessa luz, né, que a doutrina traz essa consolação, e através dessa resposta, né, reencarnação, é que nós podemos ver e entender melhor o que realmente vem a ser, né, essa questão de justiça divina. Então, vamos lá para a minha pergunta. Estou lendo agora, no momento, sobre Depois de Auschwitz, que é a meia-irmã de Anne Frank, que escreveu o Diário de Anne Frank. E aí, diante de toda aquela narrativa que ela traz sobre o Holocausto, né, a gente se pergunta onde foi que ficou ali, né, a justiça divina, né, enquanto aquelas milhares e milhares de pessoas marchavam, né, para a morte, simplesmente porque era incitado por um único homem, o ódio, né? Então, a pergunta é, onde estava a justiça divina nesse momento do Holocausto e onde ela se encontra hoje, né, nesse momento atual em que nós estamos vivendo, em que nós vemos novamente, quem conhece a história vê novamente que a humanidade vem caminhando novamente para esse Holocausto, só que agora a marcha é rumo à ignorância, né, rumo ao não conhecer. Né? Então, onde é que se enquadra, assim, a justiça divina em todo esse cenário aí que nós estamos passando? Esse tipo de pergunta, além de ser difícil de responder, porque você mexe com dores muito profundas, e às vezes uma resposta muito simplista acaba, para quem passou, conhece, sentiu, ou está vivendo alguma coisa que se assemelha, parece como desqualificação. Então, eu vou responder não diretamente sobre essa questão de Auschwitz ou alemã, mas com uma história que o Chico Xavier contou. Há muitos anos, na década de 60, alguma coisa assim, houve um circo, vocês devem ter ouvido a questão do problema do circo, em que o circo pegou fogo e morreram muitas pessoas nesse incêndio no circo, morreram muitas crianças, muitos idosos, todo mundo que compareceu ao circo, era um evento, né? Hoje o circo não tem tanta procura, mas naquela época era uma diversão da família. E Chico explicou, em determinado momento, que na época dos circos romanos, lá ao tempo do Jesus, depois que Jesus morreu na cruz, que aquelas pessoas dos circos romanos eram antigas pessoas que participaram do circo romano, os do circo que morreram aqui eram do antigo circo romano. Não vem ao caso entrar em detalhes da história, mas o que Chico deixou claro? Que a nossa conduta lá atrás, naquele momento lá depois de Jesus, e por coincidência, hoje eu estava em algum momento procurando na Netflix um filme e olhei lá Espartacus, eu gosto de filmes antigos e fui ver, e era no fim uma regravação muito violenta. Então, o que acontecia naqueles locais? As pessoas aplaudiam a morte, as pessoas vibravam com as brigas, as pessoas se agrediam, se atacavam e aplaudiam quem tinha matado o outro. E aconteceu isso muito nos círculos romanos, com todo tipo de gente, inclusive cristãos, com gladiadores, com animais. Então, aí, de repente,
que acontece sem a reencarnação? Aquelas pessoas lá daquele tempo remoto morreriam fisicamente, desencarnariam, e aí, segundo teorias de religiões cristãs que não são espíritas, seria de que haveria um destino eterno para essas pessoas. Então, quem foi bom vai para o céu, quem é mal vai para o inferno. Suponha que nós fôssemos mães ou pais no passado e amássemos nossos filhos, e nosso filho foi um dos gladiadores, um dos que assassinaram, ou uma das vítimas, e a gente foi um dos que provocou a ida dele ao circo. A gente vai parar em lugares diferentes, enfim, tem muita irracionalidade nesse tipo de raciocínio. E aí, a gente pensa na justiça divina. Jesus, ou melhor, Deus, não vai querer punir, porque ele não quer perder nada da sua obra. Então, o que ele faz? Ele vai dando oportunidades encarnatórias, as pessoas vão reencarnando, vão passando por experiências até o momento em que esteja apta para compreender que lá atrás cometeu um crime, feriu as leis naturais, machucou alguém e que agora, ela já amadurecida, tem condições de compreender que, quando passar por uma situação que se assemelhe, que tenha qualquer conexão com aquilo que aconteceu, ele vai sentir na pele e vai dizer: isso dói, isso machuca, e eu fiz isso lá atrás. Então, no caso, trazendo para essa outra situação que é apresentada, eu não sei em que momento que estas pessoas que foram levadas pelo ódio e pela perseguição aos judeus, eu não sei em que momento que elas falharam, também não sei se falharam todas juntas, mas sei uma coisa, nenhuma era vítima inocente. Todas escolheram estar lá para resgatar os próprios erros, para expiar os próprios pecados, no sentido dos seus equívocos, das suas violações das leis divinas, para que, com a sua liberdade de proceder, experimentando aquilo, ela pudesse dizer o seguinte: pela lei de causa e efeito, eu não sou obrigado a fazer nada, mas eu sou obrigado a recolher como meu tudo que é consequência do que eu fiz. Então, é duro a gente chegar para vítimas de situações graves como essas, e eu estou tentando muito não parecer que desqualifico de jeito nenhum, porque doeu muito, e não justifica ninguém cometer erro algum deste nível, mas que aquela pessoa que passa por uma situação de tanta dor, ela em algum momento também foi causadora de dor, e agora está num processo de aprendizado. Isso é para a gente aprender a escolher melhor. E aí, na expiação, geralmente, quando dá a dor, é que a gente acorda muito. Se a gente não cair na vingança, né, no processo de vingança e de ódio, nós vamos aprender que a gente não deve causar o mal, porque isso vai voltar para nós. Respondi? Boa resposta, muito legal mesmo. E nos leva a entender também, né, o quanto nós não devemos julgar, porque quantas vezes nós fomos aqueles ali do passado que estávamos nos circos romanos, né, só fazendo com que tudo pegasse fogo mesmo, né, da pior maneira possível. E hoje nós estamos aqui querendo acertar num domingo, estudando e tentando compreender melhor essas leis que regem o universo, que regem a vida. Não é mesmo, Adriana? Perfeito, Vânia, as suas colocações, e me fez lembrar de uma frase, né, que a gente sempre ouve, que é: existe a injustiça, mas não existem injustiçados. Enquanto você falava, eu lembrava disso. Verdade. E, realmente, né, a reencarnação, para mim, né, eu vim de uma formação religiosa que não era espírita. Então, eu tinha muita resistência com a questão da reencarnação, né, antes de conhecer melhor toda a explicação sobre reencarnação. Eu tinha bastante dificuldade, né? E quando eu comecei a conhecer a doutrina espírita, a reencarnação me fez muito sentido,
né, eu comecei a perceber que não existia possibilidade, como você falou inicialmente, de evolução e possibilidade de Deus ser justo se não fosse a reencarnação. Então, assim, faz muito sentido e fez muito sentido nesse processo de conhecimento da doutrina espírita para mim, a reencarnação atrelada à justiça divina. Eu acho que não tem como a gente enxergar a justiça divina a não ser pela reencarnação. E aí eu queria, Vânia, que você falasse um pouco a respeito do seguinte. Existe uma possibilidade do espírito progredir, do espírito evoluir sem ser reencarnando? A doutrina espírita, Kardec fez uma pergunta como essa, e a resposta que ele obteve foi que, sim, nós progredimos lá do outro lado da vida. Só que o maior progresso é aqui. Uma criança, ela pode aprender muitas coisas fora da escola, ou do processo educativo, né? Porque tem aquela questão do doméstico, mas é sempre o processo educativo. Ela pode aprender muitas coisas, mas ela aprende muito mais quando ela está focada na educação especificamente. Quando nós encarnamos, algumas coisas interessantes acontecem. A primeira de tudo, nós não temos memória. A memória pregressa está em nós não perdemos. Mas eu não tenho, esse cérebro aqui não tem backup do que eu vivi como espírito encarnado em outros corpos com outros cérebros. Então, eu tenho conhecimento espiritual, mas não trouxe para cá. Então, a Vânia, por exemplo, a Suzy, a Adriana, a Gisele, elas não sabem quem elas foram, elas não sabem o que fizeram, ninguém sabe. Alguns têm algumas memórias que são abertas, liberadas por questões específicas, mas de regra nós não lembramos. Só que daí, quando eu não lembro, eu tenho na minha consciência gravada as leis divinas, as leis naturais, o conhecimento do bem e do mal estão gravados em nós. Nós temos isso de uma forma intuitiva. Nós temos apoio dos bons espíritos, do nosso mentor, dos espíritos familiares, daqueles que nos querem bem, nos ajudando e eles vão nos intuindo para o bom caminho. Nós temos o livre-arbítrio, que é uma lei, a lei de liberdade nos dá a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, e a gente sabe, de alguma forma, a não ser que tenha muito abafado a voz da consciência, nós sabemos o que é o bem e o mal. E aí, nós, encarnados, tomamos decisões. Nós temos a causa, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso realizar, e temos o efeito, que é a consequência de tudo aquilo que fizemos. E aí, a gente cresce como? Com aquela bendita frase que não está dentro da doutrina, não é da codificação, mas que é muito utilizada pelo espírito, pelo espírita, que é ou a gente caminha, progride pelo amor, ou a gente progride pela dor. A dor é educativa, tanto quanto o amor. E Deus nos dá liberdade de escolher. Então, sim, progredimos do lado de lá da vida? Progredimos. Por que temos que encarnar? Porque progredimos muito mais aqui. Até porque aqui, sem a memória, com as possibilidades da liberdade, do livre-arbítrio, etc., eu posso escolher o caminho que eu quiser. Como eu não me lembro o que eu tenho que fazer de certo, o que eu tenho que vencer, quais são as minhas experiências, as minhas provas, do outro lado eu sei tudo, eu estou andando só com gente do meu tipo, ou seja, eu quero ser boa, então eu estou andando com espíritos bons. E aí, quem é que erra bem acompanhado? Difícil. Tanto, se me permite até dar uma fugidinha, a grande maravilha da transição planetária de mundo expiação para mundo de regeneração é exatamente o fato de que o mal ainda existirá aqui, mas vai inverter. Em vez da maioria ser má, será uma maioria boa, e aí o exemplo fica mais forte, menos pessoas erram. Então, estar aqui é dar uma liberdade para nós de fazer o que realmente nossa alma pensa e sente e deseja, e aí assumir as consequências boas ou más. Então, sim, repito, pela terceira vez, nós aprendemos e evoluímos do outro lado, mas não na mesma intensidade de evolução do que aprendemos e evoluímos aqui, encarnados. Maravilha.
E assim, a Adriana falando e eu imaginando logo no início, quando eu comecei a ler sobre espiritismo e sobre reencarnação, eu achei, meu Deus, como eu não tinha pensado nisso antes, tudo faz tanto sentido, é tudo tão óbvio e eu não tinha pensado nisso. É como se realmente um véu fosse se descerrando, né? Porque realmente a reencarnação ela nos explica muitas coisas, nos explica o porquê de tudo, na realidade. Eu tenho um amigo que hoje ele se tornou padre, e ele já dizia assim, o espiritismo, ele explica tudo, vocês têm respostas para tudo, né? E realmente, se a gente abre ali o livro dos espíritos, nós encontramos todos os nossos questionamentos ali respondidos. Não é, Gisele? Com certeza, olha, não tem resposta que o estudo, né, bem direcionado, não nos proporcione, né, sanar as nossas dúvidas. É incrível, a doutrina espírita, assim, é para aquele que deseja realmente mudar, né, porque não tem como você não mudar dentro de uma doutrina dessa, né, porque nós conhecemos todas essas leis, né, ou buscamos compreender, né, por assim dizer, todas essas leis. Então, posso para minha segunda pergunta, né, Suzy? Exatamente, para isso. Então, vamos lá. É interessante tudo isso que você falou, Vânia, e eu tô apaixonada, assim, pelas suas explanações. Eu acho que todo mundo do chat também tá bem maravilhado com a maneira leve e consciente, assim, que você passa sobre esse tema. E aqui eu queria fazer uma pergunta que aqui no centro, uma grande amiga minha, que é presidente do centro, ela é Eliette, ela sempre fala que é sobre essa passagem de Jesus que ele fala que não é possível ver o reino do céu se não nascer de novo. Né? Então, é uma prova, assim, por assim dizer, que Jesus já falava sobre reencarnação naquele tempo. E se nós formos ver o longo da história da humanidade, vai ter, sim, culturas que falam sobre a reencarnação. Né? Não há dúvidas de que exista, sim, a reencarnação. E aí eu queria que você falasse sobre isso, sobre não se pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Eu vou fazer um pouquinho mais do que falar sobre essa questão especificamente. É tão interessante como a espiritualidade nos ajuda. Quem observa, vê que os nossos mentores estão o tempo todo nos orientando. Quando eu estudei, porque eu conheço o tema, mas a gente estuda para fazer um trabalho desse que eu estou fazendo agora com vocês. Vocês estudaram o tema, preparam questões, eu estudo o tema e me preparo para falar. Eu trouxe, né, no conteúdo algumas passagens na história da humanidade que tratam da reencarnação. Porque a ideia que existe para algumas pessoas é de que o Espiritismo inventou isso, mas não é verdade. A história já vem de muito tempo e eu vou muito rapidamente pincelar algumas frases no decorrer do tempo que vão passar, inclusive, por essa frase que você falou de Jesus. Porque é para ver que não é uma invenção, isso é um fato, que só falta a ciência admitir, porque, inclusive, existem muitas pesquisas científicas sobre reencarnação, tem livros, tem estudos, mas é que o homem, muito materialista ainda que não quer abrir essa perspectiva, porque isso mudaria toda a nossa conduta moral no mundo, e existe muita gente atrasada moralmente que não quer evoluir. Então, para vocês terem uma ideia, 3.000 anos antes de Cristo, num papiro egípcio tem a seguinte frase: antes de nascer, a criança já viveu e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como o dia solar que renasce. Não é assim? O dia nasce, morre, renasce novamente. Então, lá, 3.000 anos antes de Cristo, o papiro egípcio já falava de renascimento, porque a criança já viveu e a morte não é o fim. 1.320 anos antes de Cristo, no papiro Anana, que era do vizir do faraó, 7 II, diz o seguinte: o homem retorna à
vida várias vezes, mas não recorda de suas prévias existências, exceto algumas vezes em um sonho ou como um pensamento. No fim, todas essas vidas ser-lhe-ão reveladas. Esquecimento do passado, liberdade no presente, isso continua gravado, em algum momento nós teremos todo esse conhecimento. 1320 anos antes de Jesus, entre mais ou menos 469 a 399 antes de Cristo, Platão citava Sócrates dizendo assim: é certo que há um retorno à vida, que os vivos nascem dos mortos. O que significa isso? Quem morreu? O corpo. Quem vive? O espírito. Quem volta? O espírito ao novo corpo, retorno à vida carnal. Lá no Velho Testamento, em Isaías, está escrito: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Ora, só pode viver de novo quem morreu. Morreu o quê? Fisicamente. Mas se a morte foi dada e eles viverão de novo, viverão como? Se o corpo decompõe. Só pode ser através do retorno a um corpo novo físico, tá? A parte da ressuscitarão, a gente pode ter outras interpretações, não vem ao caso. Jesus falou, que você citou agora, não pode ver o reino de Deus senão aquele que nascer de novo, tá? Em João 3. Depois Jesus vem lá em Mateus e diz assim: digo-vos, porém, que Elias já veio e que não o reconheceram. E aí os discípulos compreenderam que ele, Jesus, tinha falado de João Batista. Detalhe, em Malaquias, Velho Testamento, tem uma outra frase: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ou seja, já havia uma profecia de que Elias voltaria. Só que veja que interessante, Elias morreu mais ou menos 700 anos, se eu não estou equivocada, antes de Jesus. Morreu como? Ele tinha, morreu não, ele era um profeta e ele foi, mandou decapitar os sacerdotes de Baal. Eu sou meio ruim com os nomes bíblicos, mas é isso aí. Mandou decapitar lá vários sacerdotes. Quando veio Elias, Jesus disse: vocês não o reconheceram, mas Elias já veio. E aí todo mundo entendeu que falava de Elias e João Batista. Como que João Batista morreu? Lembrem que Elias lá atrás morreu decapitando, ele decapitou vários sacerdotes. E Elias depois reencarnou como João Batista e morreu decapitado. Lei de causa e efeito. Não tem como não conectar isso. Ou seja, mesmo que se diga aqui na Bíblia, não existe reencarnação, isso não é verdade. Pode até ter sido tirado em alguns trechos, mas muita coisa escapou. Jesus também disse lá em João 3, não te admires de que eu te tenha dito ser preciso que nasças de novo. Falou isso para um doutor da lei. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Se fosse primeiro nascimento, a gente sabe de onde veio. Acabou de sair da mão do Criador e caiu no corpo físico. Não sabe para onde vai? Como não sabe? Se o destino fosse fixo, a gente diria foi para o inferno, foi para o céu, ou para quem acredita no fim, acabou. Não, mas espera aí, você não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, porque nós estamos em trânsito na estrada da vida. Também lá em Hebreus, Novo Testamento, Hebreus foi Paulo que fez a carta, ele disse: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois do juízo. E por que eu trouxe essa frase? Porque muita gente diz, não existe reencarnação, porque Paulo disse em Hebreus que os homens só morrem uma vez, vindo depois disso o juízo. E olha que interessante. Quantas vezes esse corpo morre? Uma. Quem é a Vânia? Este espírito, neste corpo, neste personagem. Portanto, aos homens, a Vânia, só há uma morte.
Quando a Vânia reencarnar, não será mais Vânia, será um outro personagem animado pelo mesmo espírito. E o juízo? Muitas religiões ficam esperando o juízo final. Vocês já ouviram falar de EQM, experiência de quase morte? Quantos relatos de EQM dizem o seguinte: eu vi a minha vida passar diante dos meus olhos rapidamente. Isso acontece com todos os que desencarnam. Por quê? Porque quando eu, Vânia, parar o meu coração, meu cérebro já não estiver mais, não tiver tido morte cerebral, eu, espírito, sair, eu vou ter um flash de toda a minha existência. E aí eu vou para um umbral ou para uma colônia. E eu não posso dizer que eu sou vítima desse umbral e que eu não mereço ou mereço algo melhor do que a colônia onde fui levada. Por quê? Porque a memória é o juízo da própria consciência dizendo para onde eu mereço ir. Eu sei que escapei um pouquinho do conteúdo da pergunta específica, mas a questão é, nós não somos realmente vítimas dessa vida, nós sabemos de onde a gente veio, embora a gente não lembre, sabemos que o nosso destino vai ser tanto quanto melhor, de acordo com os nossos esforços transformadores da própria conduta moral, e mesmo que a gente não saiba agora se é bom o suficiente, falha ainda, erra, tropeça, nós estamos num processo educativo que vai nos levar a sermos espíritos elevadíssimos, até sermos puros, porque a utilidade faz com que a gente coopere com a criação, desenvolva inteligência, expie os nossos erros passados, prove que mudou através de experiências que nos testam e muitas vezes, ou até em situações mais específicas, como grandes missionários tiveram na vida, essa missão de dizer, olha, agora eu não trabalho nem para o meu desenvolvimento pessoal, eu trabalho pela humanidade. Essa é a utilidade da reencarnação e é por isso que Jesus deixou claro que era preciso nascer de novo. E antes que eu me esqueça, na Bíblia, lá em Gênesis, não em a Gênese do Kardec, Gênesis, lá no comecinho, primeiras linhas, começa a falar que tudo foi criado da água. A água era reconhecida como elemento criador. Da onde nasce o homem? Da água. Da água, matéria, e do espírito se desenvolvendo, se aprimorando, se desenvolvendo moral e espiritualmente. Então, quando a gente fala é preciso nascer da água e do espírito, é preciso se renovar moralmente, é preciso se espiritualizar, desenvolver inteligência e trabalhar no bem. Mas do espírito é isso. E da carne, quando você diz que nasce da água, está na Bíblia. Então, a gente interpreta dessa forma, e eu acho muito lógica, racional, e não tenho dúvida que Jesus queria falar sobre isso. Nossa, excelente interpretação, viu? Estou aqui encantada com tanto conhecimento. Isso é maravilhoso e nos mostra, assim, nós muitas vezes ficamos perdidos, né? Querendo acreditar, deixando de acreditar, e enquanto as próprias escrituras estão aí nos mostrando a própria história, na verdade, está aí nos mostrando quão grandiosa é essa reencarnação. E está a todo momento ali, né? Como você colocou tão bem aí, retratando esse momento. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, por não lembrar, não existiu. E nós existem tantos mistérios ainda, tantas coisas que nós desconhecemos e que nós precisamos compreender, estar abertos para esse chamamento. Verdade. Deixa eu só fazer um comentário. Por não lembrar, não existiu. O que é que você fazia no dia 18 de julho de 1997? Nesse horário? Não lembro, de forma alguma. Existiu ou não existiu? Existiu. É verdade. Então é isso, a gente se prende por coisas tão mínimas, por coisas tão pequenas, e estamos aí nessa busca, né? Mas agora sim, queiramos ou não, acreditemos ou não, a reencarnação é um fato e ela acontece. Não é, Adriana? Exatamente, Suzy. E enquanto a Vânia falava dessas passagens bíblicas, eu estava lembrando de uma outra coisa aqui. Se a gente for pensar, quando a gente estuda ecologia profunda, né, Frigio de Capra tem um trabalho muito bacana, um livro chamado A Teia da Vida,
E a gente vai ver que está tudo conectado. Mas o que eu estava pensando era o seguinte: se a gente for prestar atenção, a nossa matéria, até a nossa matéria, ela já traz essa imortalidade. Porque vamos pensar, veja bem, a nossa matéria, o nosso corpo físico vai morrer, o que vai acontecer? Seremos enterrados, né? E a nossa matéria vai compor, fragmentos da nossa matéria vai continuar existindo, em algum fragmento de plantas, de minerais, enfim, e vai renovando esse ciclo a cada vez. Então, veja que há até uma representação da matéria nessa ideia de imortalidade. E, então, assim, olhando até pela parte física, a gente consegue ver essa imortalidade, né? Até no corpo. Mas isso foi só um comentário, não era bem essa a pergunta. A pergunta é a seguinte, Vânia. A gente sabe que o conceito, voltando para a justiça divina, a gente sabe que o conceito de justiça divina, ele vai mudando, né? De acordo com as épocas, de acordo com os povos, o conceito da justiça divina, né? E aí eu queria saber, né, se a gente pode dizer que a justiça divina, a própria justiça divina, ela é mutável. Não é mutável. O que é mutável é o conhecimento do homem, que vai se ampliando e vai se modificando, e aí ele vai tendo perspectivas novas. Mas se Deus, na criação das suas leis, ele fizesse variações, não haveria estabilidade no universo. Aliás, essa questão também é uma das muitas que Kardec questiona os espíritos, e que no livro dos espíritos vem várias respostas. Então, você imagine o que aconteceria com o universo se Deus, ele fez o trabalho dele, ele é perfeito, mas ele não sabia que o trabalho dele não seria perfeito? Ele não sabia que ele teria que alterar, se adaptar, né, de acordo com a humanidade e as humanidades, porque a Terra não é o único planeta habitado, e existem infinitos mundos habitados e com infinitas densidades de corpos e tipos morais, né? Será que Deus não sabia? Porque se Deus é perfeito, então quando ele criou todas as leis dele, e a justiça divina é o complexo do resultado de todas as leis que ele fez para nos levar ao desenvolvimento, se ele não sabia, então ele não é perfeito. E se ele não é perfeito, ele não é Deus, porque sempre pode haver alguém, um Deus melhor, vamos dizer assim. Então, não. O que é mutável é o homem. O homem desenvolve, amplia os seus horizontes, desenvolve inteligência através do trabalho, do esforço, da tecnologia, da ciência, da exigência de sobrevivência nos mundos materiais. Isso desenvolve a inteligência e, por consequência, a gente vai aprendendo mais. Não tem como a justiça de Deus ser variável, como não tem como nenhuma lei divina ser variável. Talvez no futuro, no outro tempo moral, né, da humanidade, dos espíritos que estão aqui na Terra ainda nesse mundo expiatório, eles possam até conhecer novas leis, mas nenhuma das leis que nós já conhecemos terão sido derrogadas ou modificadas. Não tem como isso. Isso é o meu entendimento particular, de acordo com o que a doutrina espírita fala. Mas eu acredito que ninguém pode dizer diferente disso. Se alguém achar diferente, eu até gostaria de saber por quê. Tem muita gente que acha assim, pelo fato de acreditar em reencarnação, tem muita gente, eu falo porque uma amiga comentou comigo. Vocês que acreditam em reencarnação, eu acho que vocês ficam assim, muito, sei lá, deixa de evoluir no momento certo, porque fica acomodado. Imagine, na visão dela, nós estaríamos acomodados porque achamos que iremos reencarnar novamente, e então deixamos passar diversas oportunidades. De que forma, na sua opinião, Vânia, a humanidade ela pode aproveitar melhor esse conceito, essa crença em reencarnação? Eu achei interessante o comentário da sua amiga, e é realmente muita gente, porque eu também já ouvi coisas parecidas.
Veja como é que é ilógico. Porque se eu não acredito em reencarnação, no que eu acredito? No nada, certo? Ou, como a maioria das pessoas é religiosa, acredita no céu. Eu vou focando no céu e no inferno, e aí depende do tipo de religião, de filosofia, a nomenclatura. Mas basicamente seria isso. Se eu acredito, por exemplo, no inferno, e acredito que eu sou má, e eu não me esforço para melhorar, então eu sei o meu destino, eu não estou nem aí de ir para o inferno. Não tem muito sentido, não melhora ninguém achar que vai para um inferno definitivo ou para um céu definitivo. A reencarnação vai nos dizer uma coisa muito diferente. Vai dizer o seguinte: olha, você está na escola aprendendo, você está tropeçando aqui. Você tem tempo para melhorar isso. Vamos incentivando, vamos incentivando, vamos incentivando através do quê? Das experiências, das cobranças da existência, dos relacionamentos, dos problemas, e a gente vai lutando. Só que chega uma hora, esse corpo não dá conta. E aí terminou. Quando terminou, se foi por preguiça, você vai arcar as consequências da tua preguiça. Se foi por incapacidade, imaturidade, você vai arcar as consequências de formas diferentes. Mas o futuro nos dá a esperança de dizer assim, olha, eu acredito em reencarnação e eu sei que eu vou sofrer sempre enquanto eu não mudar. Isso me acelera a vontade de me modificar, por quê? Porque eu sei que eu não vou precisar nascer de novo tantas vezes ou em condições tão duras se eu melhorar rapidamente. Não é mais o céu e o inferno que me motivam, é saber que o meu futuro espiritual vai ser muito melhor quanto mais esforçada eu for em fazer o bem. Então, eu acho que a lógica da reencarnação ela é muito inversa a esse pensamento comum de muitas pessoas de achar que a gente não progride. Eu fui até, acho que foi a Gisele que falou que foi de outra encarnação, de outra religião. Eu era católica, eu saí da igreja católica aos 17 anos, mas conheci o espiritismo aos 12. Desde os 12 anos eu me considero espírita. Eu venho num processo de autoconhecimento e de transformação profundo desde que eu entendi que existia lei de causa e efeito, que existia reencarnação, que eu seria responsável pelas minhas experiências, e o que me faz suportar a vida, como todas as pessoas têm dificuldades, suportar a vida, os problemas, as dificuldades, é exatamente o fato de saber que eu vou fazer melhor, vou vencer e vai ser melhor depois, e se onde eu tropeçar eu terei outra chance. Então eu acho que é muito assim complicado. A reencarnação, na minha opinião, Suzy, eu acredito que ela, se tornasse um conhecimento geral, traria para as pessoas mais alento. Porque você imagina você nascer numa condição miserável e você dizer assim, Deus não gosta de mim. E me desculpa, quem diz assim nas religiões, assim, não, mas espera aí, você sofre agora e depois você vai ser premiado. Eu não estou interessada em premiação lá depois. Eu que estou sofrendo agora com dor, com fome, com frio, dormindo no chão, com todo tipo de doença, com problemas diversos, não estou, eu quero agora. Por que Deus escolheu o outro para ser rico, bonito, poderoso, e eu tenho que sofrer todas as dores? Todas. Que tipo de amor é esse por mim? E por que Deus me privilegiaria a sofrer para me premiar depois? E o cara que não foi mal, mas teve tudo de bom, ele também não será privilegiado? Ele foi bom e não fez o mal, mas ele é rico, bonito, poderoso. Então tem muita incoerência. E a reencarnação, se ela fosse, junto com a lei de causa e efeito, explicado para as pessoas teriam mais motivação para ser boas, para se esforçarem para mudar, para se desenvolver e para tornar o mundo um lugar melhor, porque daí o mundo não depende só de mim, depende de todos nós, para que a gente mude o planeta inteiro para um mundo de regeneração, um mundo melhor. Eu acredito nisso, pelo menos, né? Isso. E o quanto uma live como essa, né, com conhecimentos tão profundos, colocado dessa forma, tão, assim, consoladora, vamos dizer, o quanto ela pode ajudar tanta gente, o quanto ela pode esclarecer. Então, você que está aí nos assistindo, vamos lá, compartilhando com os grupos, compartilhando com as pessoas que precisam ouvir essa mensagem, que certamente está sendo de grande proveito para todos nós. É um tema amplo, um tema maravilhoso, que está sendo muito bem debatido. E aqui no chat nós temos
pessoas de Guaxupé, Minas Gerais, Antônio Luiz, as pessoas aqui também dando boa noite. Tem uma pessoa que diz que está com saudade das suas palestras, José Gerês. Saudades de suas palestras, Vânia. Mas Obrigada. nós agora estamos já na nossa rodada final. Eu vou passar para a Adriana. Ela vai fazer as suas considerações finais, né, Adriana? Ou ainda, se tiver alguma pergunta, a gente toma mais um tempinho dela. Perfeito. Não, eu vou fazer um comentário, eu não vou fazer pergunta, eu vou fazer um comentário e aí a Vânia fica à vontade para fazer outro comentário em cima desse comentário. É muito interessante, Vânia, a maneira como você colocou, como você trouxe a ideia, né, da reencarnação e como essa ideia é libertadora, né? Como a libertação, como a reencarnação, ela traz uma proposta de libertação de consciência. Porque a gente sabe, por exemplo, que no Espiritismo a gente não trabalha com a ideia de pecado, a gente não trabalha com a ideia de punição, né? Então, assim, nós temos o livre-arbítrio e são as nossas ações que vão determinar como que vai acontecer esse progresso, essa evolução da gente. Se vai ser de uma forma, né, pelo amor, como você colocou, ou se vai ser de uma forma dolorosa. Então, nós, enquanto espíritos, temos essa oportunidade maravilhosa de aproveitar a reencarnação, de aproveitar o nosso tempo. Então, como a preocupação da amiga da Suzy, que eu também já ouvi muito isso, viu, Suzy? Já ouvi muito essas colocações, inclusive tenho até uma amiga também de outra religião que sempre me faz essa colocação. E é bom a gente começar a pensar nisso, né? Como que nós estamos aproveitando esse tempo de agora, né, para construir a nossa vida futura, as nossas próximas reencarnações. Então, lembrar que a reencarnação nada mais é do que, não é uma punição, né? Não é uma punição, não é um castigo, mas é uma oportunidade para que a gente aproveite da melhor forma possível. Exatamente. Primeiro, essa questão de não ser uma punição. Quando eu falei que a gente desenvolve aqui, respondendo as questões aí, e mesmo que a gente aprenda do outro lado, também a gente aprende mais aqui, é importante a gente perceber que estar aqui é uma oportunidade que nós imploramos muito para estar. Não existe nenhum, vai ter Olimpíadas. Não existe nenhuma pessoa que não esteja se sacrificando para se aprimorar o máximo possível, para merecer a oportunidade de estar nas Olimpíadas, e nenhuma delas vai esmorecer antes de subir naquele pódio, lá para pegar o primeiro, segundo, terceiro lugar, e quem não consegue, vai mesmo assim dizer, nossa, eu me sacrifiquei, eu me esforcei. As pessoas não ganham nada de mão beijada. Deus... Eu sempre digo que Deus, ele não faz milagres. Primeiro porque milagre pressupõe violação de alguma lei. E ele faz tudo dentro da lei, leis que às vezes a gente não conhece. E segundo, que Deus não precisa fazer milagre, porque ele fez as leis que vão nos incentivando ao desenvolvimento, a gente vai no nosso ritmo, quando dói mais, a gente costuma voltar para o lado que dói menos, né? E me lembrei também que os espíritas palestrantes em geral utilizam nas explanações sobre reencarnação uma história que Chico Xavier, através do espírito Hilário Silva, que é o irmão X, conta no livro A Vida Escreve. E é muito rápido, para não tomar muito tempo. Ele conta a história do Saturnino, que era um espírita trabalhador. Aí, gente, podia ser católico? Podia ser qualquer religião, podia ser religião, é uma pessoa boa, tá? Mas a gente está falando de um espírita. Então, ele ia no centro, ele trabalhava, era muito comprometido com a família, comprometido com o trabalho, com os colegas, etc. E um dia o Saturnino sofre um acidente de trabalho e perde um dedo. E ele fica muito triste. Ele fica muito triste, muito chateado. Por quê? Porque ele pensa, nossa, mas eu estou me esforçando tanto para ser uma pessoa boa, eu estou me esforçando tanto para fazer tudo certo, eu tenho sido um bom pai, um bom esposo, um bom subordinado, um bom empregado, um bom colega de trabalho, um bom vizinho, um bom amigo, um bom espírita, um bom médium, sei lá. E ele fica chateado, porque ele não entende, porque apesar disso, ele sofre um acidente e perde um dedo,
da mão dele. E aí, triste, cabisbaixo, ele vai ao centro espírita e na reunião mediúnica, o espírito protetor lá daquele grupo fala com ele: Saturnino, em vida anterior, você era um feitor de escravos. Estou usando as minhas palavras, tá? A história é bem mais bonitinha. Era um feitor de escravos. E um dia um escravo fugiu e quando ele foi recuperado, você colocou o braço direito dele inteiro na moenda. E aí o caldo da cana se misturou ao vermelho do sangue e aquilo te chocou tão gravemente que quando você desencarnou, você não parava de ver essa cena na sua mente. Você decidiu mudar e você reencarnou pedindo para expiar o seu crime, aquilo que você fez no outro você sentir. E aí você perderia no projeto encarnatório o seu braço direito, como você fez aquele que o escravo perder. Só que você trabalhou, você fez as coisas corretas, você se esforçou. Então, meu amigo, diz o Espírito, regozije-se, porque você está pagando com amor aquela dor que você causou. E é esse o grande segredo e a grande maravilha da encarnação. Tá doendo? Tá. Tá machucando? Tá. Tá sofrendo? Tá. Isso é consequência de escolhas passadas. Você pode mudar? Pode. Pode minimizar a dor? Pode. Pode diminuir o sofrimento? Pode. Pode mudar tudo? Pode. Como? Fazendo com mais empenho, com mais esforço, com mais capricho, a tua parte do jeito certo. Eu acho que todo aquele que se esforça no bem nem percebe, mas diminui muito a dor que está programada. Então, a gente precisa lembrar que a reencarnação, na verdade, é uma oportunidade maravilhosa que nós temos para que a gente possa ser um pouco saturnino e pagar com amor o mal que a gente fez. Certo, muito bem. E aqui no chat, Reni ainda faz uma pergunta. E realmente era algo também que eu gostaria de perguntar, então deu tudo a ver. Porque Chico Xavier diz que não existe erro, né? Nós estamos sempre nas famílias certas. E ele pergunta: há erros na reencarnação? Existe acaso ou equívoco? Ou sempre chegamos na família certa? Sempre chegamos na família certa. Como que eu posso ter certeza? Porque Deus não erra, porque Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é bom. E às vezes, veja só, eu acho até que eu entendo mais ou menos o que isso quer dizer. Às vezes a gente se sente fora do pacote, a bolacha fora do pacote, né? Parece que a gente não combina muito com o grupo familiar. Ou nós caímos numa família, a família por qualquer razão nos rejeita e nós acabamos sendo adotados, assumidos por outro grupo familiar. Qual era a família certa? A que eu nasci ou a que me adotou? A questão é que como na vida nada é muito perfeito, nada é muito quadradinho, nós às vezes passamos por estradas, por paradas, por, sei lá, caminhos dentro dessa nossa jornada, que na verdade vão nos levar onde nós deveríamos estar. Então eu acredito o seguinte, a família que te recebe, já se tem uma previsão, porque Deus não faz ninguém errar, tá? Poderia acontecer diferente. A família, assim, eu engravido. Já existe uma previsão de que aquele espírito eu não ia querer. Não ia querer porque eu não quero engravidar, porque não faz parte da minha história, mas eu fui escolhida por quê? Porque eu não tomei os cuidados e engravidei. Então eu vou dar àquela criança, eu vou rejeitar aquela criança. E onde o destino, vamos dizer o destino de aspas, vai ajeitar para essa criança ir parar? No lar de alguém comprometido espiritualmente, através do amor, através dos débitos, através do aprendizado mútuo. Pode acontecer de nós cairmos numa família que a gente não tem conhecimento nenhum? Pode. Por quê? Porque a minha experiência necessária é muito compatível com a experiência de algum grupo familiar especificamente. O que acontece de eu me sentir fora? Se eu amar, eu aumento o meu grupo familiar espiritual. Se eu não amar, eu posso construir novas dívidas, novas pendências. Então, veja, sempre o amor é a solução. E o amor é construído, não existe amor milagroso. O amor, ele nasce através do companheirismo,
da convivência, das experiências mútuas. Então, mesmo que a gente caísse numa família que não é uma família que eu conheço anteriormente, ainda assim estaria certo, porque eu estou lá, porque aquela família é útil para o meu desenvolvimento e eu sou útil para o desenvolvimento daquele grupo familiar também. E a gente vai abraçando mais e mais almas. Dizem, Kardec faz essa pergunta, né? Tem medo de que a gente comece a aumentar demais o grupo familiar e a gente não consiga amar todo mundo. O coração da gente é muito maior do que a gente pensa. A gente já pode amar o universo inteiro sem problema algum. Que lindo isso, viu? Gostei demais dessa pergunta e dessa resposta, porque é tudo que eu acredito. Gisele, querida, você poderia começar as suas considerações finais? Uma pena, né? Mas chegamos já no nosso horário. É uma pena, viu? Porque se pudesse, a gente passaria a noite toda aqui conversando, né? Porque sempre vai surgir temáticas assim que instigam, né? A gente, e aí a gente passa a noite toda aqui conversando sobre a doutrina espírita, né? Isso é incrível, é apaixonante você conhecer essa doutrina, porque nos faz ver o mundo de novas formas, com novas cores, né? E apesar dos apesares, né, que nós passamos, como a Vânia colocou, a gente tem esperança de dias melhores, né? O fato de conhecermos e termos a certeza da reencarnação não nos faz paralisar. Muito pelo contrário, nos impulsiona a mudar, nos impulsiona a crescer, nos impulsiona a querer sermos melhores, né? E como a Vânia falou, essa questão de que muitas pessoas procuram uma doutrina querendo algo material. Ah, eu quero que me tire essa dor. Ah, eu quero que você tire essa mediunidade de mim. Ah, eu quero... E eu sempre tive essa perspectiva de que nós temos que entrar numa doutrina porque nós queremos conhecer a Deus. Não porque eu quero um favor ou uma vantagem para mim. Eu quero entrar, eu quero conhecer a doutrina porque eu quero me aproximar de Deus. Essa é uma visão que eu sempre tive. E olha que eu já passei por um monte de religião, viu, Vânia? Já passei pelo budismo, já passei pelo protestante, pelo cristianismo. Olha, caminhei muito, mas graças a Deus estou aqui hoje. E eu só queria agradecer a vocês, Espiritismo, por terem me proporcionado estar aqui com a Vânia hoje, na Noite das Garotas. E aproveitando vocês que estão aí no chat, curtam a Noite das Garotas, comenta, compartilha e inscreva no canal para você não perder esses bate-papos que a gente está tendo aqui, que é incrível, viu? Eu já compartilhei aqui para 1000 pessoas. É incrível. Obrigada, Vânia, TV Espiritize, Adriana, Suzy e a todos vocês que estão aqui. Nós que agradecemos, viu, Gisele? Agradecemos mesmo e essa noite está sendo maravilhosa. Adriana? Pois é, finalizamos mais uma vez com um gostinho de quero mais, né, Suzy? Sempre fica essa vontade de ficar mais um pouquinho, isso é ótimo. Eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês, muito gratidão, Vânia, por essa noite, por participar conosco, nos trazendo esses esclarecimentos, gratidão, Suzy, Gisele, e como a Gisele falou, só reforçando mais, né, se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito, curtam, compartilhem, e o tema não se esgota por aqui, né? É importante a gente saber que reencarnação existe, daria para a gente ficar aqui um mês inteiro, direto, sem intervalos, e a gente não esgotaria o tema. Então, quem tiver interesse, procure a literatura espírita, procure também, existe mais palestras aqui no canal que fala a respeito, existe palestra da Vânia também falando a respeito de reencarnação. Então, aproveitem essa oportunidade, essa conversa, esse clube a Noite das Mulheres aqui, justamente para abrir essa curiosidade sobre esse tema reencarnação. Gratidão a todos. Maravilha. E agora, Vânia, a sua vez, né? Esperamos que você possa voltar em breve. Foi, assim, momentos muito ricos e os seus ensinamentos, as suas explanações foram bastante esclarecedoras.
Você poderia agora trazer as suas considerações finais, por favor? Tá bom. Primeiro de tudo, eu quero dizer que a reencarnação é a única explicação para a justiça divina. Sem reencarnação não existe uma explicação plausível que consiga colocar Deus, justiça e o ser perfeito que a gente acredita. Crer em Deus sem aceitar a reencarnação é crer cegamente. Também é uma forma de crer, mas é muito melhor a gente saber que Deus trabalha para que tudo evolua, que ninguém é punido pelo que não fez, ninguém é punido eternamente, a gente sempre terá uma nova chance, uma nova oportunidade. Quanto antes a gente aproveitar, mais felizes, mais rápido, mais evoluídos nós seremos. Isso eu quero deixar de todo o coração para vocês, que eu acredito com minha alma mesmo, com todo o meu coração, e quero agradecer pela oportunidade, adorei a Noite das Meninas, adorei as perguntas, agradeço muito. Eu já curti o canal do Espiritize, curtam mesmo, porque o canal vale a pena, tem muito material, eu andei xeretando tudo aí, muito material bom, mas eu quero também puxar um pouquinho para o meu lado. Eu estou em todas as redes sociais, e o meu nome está aí na tela, Vânia Munhato de Vasconcelos. Vocês me encontram no meu canal no YouTube, no Facebook, no Instagram. Eu uso um pouco mais o Face e o YouTube, mas eu estou em toda a pelada aí. Pode me convidar para ser amiga, pode perguntar se ficou dúvida, fico à disposição, porque se tem uma coisa que eu amo fazer é falar sobre espiritismo. E meninas, foi um prazer conhecê-las, estar com vocês nesse tempinho, e muito obrigada a todos que participaram conosco, é uma alegria imensa poder sentir essa energia que a gente sente quando está junto, tá bem? Muito obrigada. Nós que agradecemos, viu? Então vamos lá curtir o canal da Vânia Munhato, né? Acompanhá-la nas redes sociais, eu tenho certeza que tem muita coisa boa para a gente ver, para a gente estar lá junto com ela, e agradecemos mais uma vez a todos vocês aqui do chat, aqueles que ainda irão nos assistir, a todas vocês, meninas, beijo no coração de todas, boa noite, uma ótima semana para todos e até a próxima, se Deus quiser. Beijo no coração de vocês, obrigada, boa noite, Deus abençoe, uma ótima semana.